Juazeiro do Norte, Ceará. Porto TV, José Murilo de Siqueira. Souza de Siqueira, jornalista, radialista, empresário, cidadão de Juazeiro à força, porque é de Caririaçu. Vai falar sobre ele mesmo, dizer pra gente quem é Murilo, para o grande público. Falar sobre mim é difícil, né? Você falar de você mesmo é uma coisa complicada. Eu sou um cara que tenho boa vontade, boas intenções, né? Procuro levar uma vida numa certa retidão, porque ninguém é perfeito, tenho meus defeitos, mas acredito que tenho minhas qualidades também. Sou uma pessoa que torço por onde passo, torço pela empresa que trabalho, pela rádio, torço pela minha profissão, pelos meus companheiros. Admiro muitos deles, não dá nem para citar porque são muitos bons profissionais. Procuro aprender no dia a dia. Nem sempre faço da maneira que acho que devo fazer correto, erro, mas a minha intenção é acertar. Eu tenho uma coisa que eu acho que é fundamental no homem. Primeiro é a fé. Um tio avô disse uma certa vez que o homem deveria ter fé, nem que fosse no sapuco, e quando ele dizia assim, ele não estava debochando, nem fugindo da religiosidade católica como ele era, e eu também sou, e não pretendo mudar, não vejo motivo para mudar, porque eu acho que a fé é cada um que tem, quando você procura nela conseguir algo. Já tenho conseguido, já passei por muitos problemas, mas todos superados. Tenho me dado bem com todos os profissionais da minha área de comunicação, não tenho problema com nenhum, espero nunca ter. Algum pode não gostar da minha voz, do meu estilo, mas pelo menos assim, de problemas de conflito eu não tenho. Admiro alguns profissionais, como eu já disse, tenho amigos na própria profissão que procuram nos ajudar quando nós estamos com problema. Na medida do possível eu ajudo quando posso também. Quando ajudo, não ajudo na intenção para que digam que eu sou bonzinho, ajudo quando eu acho que merece e que eu posso também. Jamais eu iria prometer aquilo que eu pudesse fazer. E depois, meus pais, minha família como todo, minha esposa, minhas duas filhas, que são realmente os maiores troféus que um cidadão pode ter. Juntando todos, o maior troféu de um homem é viver bem com a sua família e com seus amigos e companheiros. Então são troféus que eu guardo no dia a dia e que me fazem muito bem. Murilo, a sua vinda a Juazeiro, como se deu? Foi por uma questão de dificuldade lá em Caririaçu para estudar, porque não tinha como. Meu pai, apesar de não ter estudado, mas ele sempre se preocupou, também sem condições financeiras para oferecer o que ele desejaria, mas ele tinha essa vontade e fez com que a gente viesse morar na cidade, aqui em Juazeiro. Saímos lá do sítio. Eu até brinco com meus companheiros de rádio aqui mesmo. Eu nasci no lugar que já o nome é Sucesso. Nasci no Bom Sucesso. Então, mas isso é uma brincadeira. Mas na verdade ele veio para cá, trouxe a gente, botou para estudar e começamos a estudar com o objetivo de um dia ser alguma coisa. Se no mundo acadêmico não conseguimos, pelo menos eu, mas meus irmãos conseguiram, e estão bem, graças a Deus, que a gente também, é outra coisa boa também que a gente tem, são irmãos, são outros troféus importantes. Então, mas nós conseguimos pelo menos tentar aprender e viver bem. Então, aqui em Juazeiro fizemos boas amizades, que é outro bom rendimento na vida, e aí ficamos aqui, fomos estudando e ficando, trabalhando, e aqui estamos nessa cidade que todo mundo ama. Quem nasceu aqui ou não nasceu aqui, realmente sente o desejo. Agora há poucos dias, uma pessoa que veio de muito longe para cá, já não quer mais ir embora, e é porque está com pouco tempo. E assim a gente vê no dia a dia, foi o meu caso também. Eu vim, no rádio, como foi, Murilo, no rádio? O rádio foi diferente. O rádio foi o seguinte, eu quando era menino, lá no sítio mesmo, eu brincava, eu ouvindo alguns profissionais, um deles de saudosa memória, José Boaventura de Souza, um grande cidadão, Wilton Bezerra, Francisco Silva Foguinho, Luiz Carlos Lima, Dalton Medeiros, Luciano Menezes, tantos outros. Vicelmo, do lado do Crato, Eloy Teles, seu Eloy, como a gente chamava, e outros tantos bons profissionais.
João Eudes, e eu fiquei ouvindo aquilo, ia gostando, e eu, menino, eu não tinha, naquele tempo não existia a facilidade que tem hoje. Hoje você vai na rua, compra um microfone para um filho, compra qualquer outra coisa semelhante e faz do mesmo jeito. Naquele tempo não existia. Então, o que era que eu fazia? Quando a minha avó, ou minha mãe, ou minhas tias jogavam a marmita de fazer café no mato, porque não prestava mais, furava o fundo da marmita, eu tirava aquele fundo e fazia como se fosse um megafone. E ficava em cima de um pé de cajarana, brincando com umas pedras, como se fossem jogadores, e eu narrando futebol. Foi aí que começou, e as minhas primas às vezes brincavam, no linguajar popular, mangando de mim mesmo, debochando com aquela brincadeira minha, mas assim como as mulheres, elas brincavam de boneca, outros brincavam com carrinho, outros como se fosse gado, eu brincava com um megafone dizendo que era um locutor. E aí vim pra aqui, fui gostando cada vez mais, tentei a primeira vez, mas não deu muito sinal no Estádio Almeirão, mas depois o Lúcio Menezes, Cícero Antônio Alves, me deram a oportunidade. Cícero Antônio achou até que, pelo meu ritmo de falar, daria para ser um narrador esportivo, e era o que estava precisando na época, mas na verdade quem me levou foi Paulo Andrade para a rádio. Paulo Andrade mora na rua São Miguel, e ele, Neudo Monteiro lá, certas vezes conversando, e o Paulo Andrade disse: rapaz, tem uma vaga para reportar na Rádio Direção do Nugueira. Já era o meu maior sonho do mundo. Aí eu digo, vou. Aí fui, conversei com o Cícero Antônio, ele já me botou para fazer uma entrevista, e aí o meu verdadeiro padrinho nesse segmento, depois de Paulo Andrade, eu acho que foi o Lúcio Menezes, foi quem mais me deu a oportunidade. O Lúcio me deu a oportunidade que eu não vou pagar nunca, porque eu acho que você fazer aquilo que você gosta, e quando tem alguém que lhe apoia, você tem que reconhecer. Então eu reconheço todas essas pessoas. O Paulo Andrade, que me levou, né, que ele começou a fazer reportagem lá, mas ele não seguiu. Aí depois me chamou, eu fui. Depois o Cícero Antônio, que me colocou na equipe esportiva. Depois o Lúcio Menezes. E aí a Rádio Iracema eu também devo muito. Lamento muito o que está acontecendo hoje. O que aconteceu com ela. Praticamente fecharam, porque ela, acho que a audiência, nem mesmo o operador escuta. E é o meu ponto de vista também, mas respeito o que aconteceu, embora não concorde. E eu devo muito a ela. E depois fui enveredando para o jornalismo, com apoio de um e de outro, e aí estamos aqui hoje com essa equipe fantástica. Aliás, duas equipes eu trabalho, né? O Fabiano me deu muita força também para iniciar, foi quem inventou essa história do comentário, que começou por acaso. Na verdade, faltava, eu vou dizer, viu, Fabiano? Faltava era matéria, ele não tinha matéria, não tinha repórter. Aí eu ia, quando chegava lá, e ele: rapaz, vamos encher linguiça aqui, conta isso aqui. Aí eu comentava a matéria e outra, e as pessoas começaram a ligar: Fabiano, bota Murilo no tal horário, Murilo é bom nesse horário. E ficou aquela confusão, terminou esse comentário, que eu acho que foi uma invenção. Bom, mas eu estou aí para dizer as minhas asneiras, como diz meu querido, estimado amigo Edgley Ribeiro. Então, nós estamos aqui contando essa história. Depois tem a equipe toda do Fabiano, da Lucineta, enfim. Aí que hoje você quase não fala, não? Quase deixam eu falar. E eu acho que é até bom isso também, porque controla. E tem também o incentivo de muitos outros, né, até mesmo de pessoas políticas mesmo, que incentivam, que elogiam, criticam também. Às vezes, quando eu falo mal deles, eles não gostam. Mas depois eles vão ver que, na verdade, o que eu estou falando é correto, correto do ponto de vista de apontar a falha e que seja corrigido. E depois João Hilário, que é um grande professor. Aí essa equipe também fabulosa que tem hoje, com o João Hilário, com o Luiz Palmeira, Nildênia, Cícero Lúcio, Gilberto Timóteo, enfim, ainda tem mais gente, tem seleção, né? A seleção de rádio, que é difícil a gente falar tudo, tem o Silva Neto, enfim, tem toda essa equipe também, que a gente se sente como se fosse irmãos. É uma união perfeita. Como eu disse que família é o maior troféu, isso aqui faz parte da minha família também. Murilo, os entrevistados, a gente às vezes passa, na maioria das vezes, como o povo vê aquela pessoa que a gente entrevista. Então, não é uma comparação tão estranha, porque você nunca quis ser super-herói, né? Verdade? Mas, é que eu não quero, né? É que eu não sou mesmo. Todas as vezes que se fala em alguma coisa na cidade, seja na área política, uma pessoa que está sendo injustiçada, um fato que está prejudicando uma associação, uma instituição, um problema na cidade, eles chamam Murilo Siqueira. E muitas pessoas dizem assim: não, se é Murilo, você passa a ser, muitas vezes sem querer, o prefeito, o delegado, o juiz, né, o advogado principalmente dessas pessoas. Você não se sente assim. Mas muitas pessoas dizem assim: bom, traga Murilo.
Eu presenciei nas greves dos professores e outros movimentos aí, tinha todo um repórter lá, que é Murilo. Diga para Murilo, se Murilo falar, né? Como você se sente? Eu acho que você já ouviu das pessoas que não, Murilo, se você falar, como é que você se sente? Não. Sendo esse escape, por assim dizer, de justiça, né? Eu me sinto assim, eu acho fortalecido também, né? Porque o bom, eu acho, Augusto, que o bom da vida não é só ser servido. Eu vou dizer pra você aqui, é demagogia eu dizer que não quero ser servido. Se eu estou precisando de você e você diz que vai me ajudar, eu vou dizer pra você que eu não gosto. Eu não gosto, por exemplo, de comentar aquilo que eu não concordo. Por exemplo, as pessoas criticam os agiotas. Eu não. Eu tenho um ponto de vista, o meu ponto de vista é meu e eu não dou pra ninguém. O cara critica o agiota. Eu vou criticar se tu é agiota, que não é o caso. Estou só dando exemplo. Aí tu me empresta, tu me pegou, me arrumou, eu vou ser contra ti. Eu não gosto de contradizer. Eu não gosto de dizer uma coisa que eu não faço. Eu não concordo com os padres de alguns pontos, quando eles dizem, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ora, bolas. Manda ele botar uma mão na cumbuca para ver se ele não se queima, e olha se ele bota. Então, olha, eu só digo aquilo que eu acho que devo fazer. Tem muitas histórias que eu não conto. Então, isso é uma coisa boa. Por exemplo, até entre nossos companheiros, alguns brincam. Um certo dia chegou uma pessoa para vender um plano de saúde e uma pessoa disse, brincando, claro, né? Ela disse, brincando mesmo, ela disse, eu não quero plano de saúde porque eu não posso pagar, porque o meu plano é Murilo Siqueira. Quer dizer, ela brincou com aquilo. Por quê? Porque, na verdade, o que ocorre nisso aqui é só uma ligação de amizades. Eu tenho amizades com bons médicos, eu tenho amizade com bons advogados, e eu não vou citar nomes porque são muitos, eu não tenho condições, com diretores de hospitais. Já aconteceu da gente também colaborar para salvar a vida. Por exemplo, às vezes chega uma pessoa lá, está com problema, e tem casos que até de políticos mesmo que ele não conseguiu resolver, e às vezes a gente, num telefonema, num diálogo, você consegue resolver. Até fora do Estado. Às vezes. No caso de Vanderlei, você resolveu fora. Mas aí, assim, então acontece o seguinte, mas o que foi que eu fiz? Isso é força minha, é poder, é prestígio? Pode ser até um prestígio pela amizade que tem. Mas isso aqui, às vezes, é só um elo. Porque, às vezes, é o seguinte, aí o padre diz uma coisa boa, não há nem, eu acho por isso, deixa eu ver se eu decorei, não há nem um pobre que não possa dar, nem um rico que não precise de alguma coisa, né? O que é que isso quer dizer? Eu vou trocar aqui para os meus miúdos aqui, porque é o padre falando no bonito dele lá, eu não. Então aí o que é que acontece? É que às vezes você pode resolver uma coisa com alguém que eu não tenho acesso. Mas já tem outra coisa que você, talvez até mais fácil do que o que eu tenho lhe pedido, e você não consegue com o outro lado e eu vou lá e consigo. Então isso é uma troca de apoios, né? Você não pode fechar a porta para ninguém. Então eu acho que isso é bom, assim, porque a gente está ajudando, mas também está sendo ajudado. Porque no momento em que a gente vê alguém resolvido um problema feliz, eu acho que isso é muito gratificante. Um dia a minha filha ia no ônibus e ela chegou a ouvir elogios lá, que ninguém conhecia ela, não sabia quem era ela. Ela pegou o ônibus e ela chegou contando para a mãe dela e cortando a voz de emoção, como eu também corto, porque isso é muito gratificante. Quer dizer, ninguém conhecia ela, não sabia quem ela era, não estava falando para ela, estavam comentando sobre ações que alguém desenvolve, e esse alguém era o pai dela. E ela ficou feliz, até a minha esposa disse assim, eita, tu se encheu de perna, né? Ora, quem é que não gosta você ouvir bem de um pai, de um filho? Eu me orgulho quando chego lá que o diretor diz, olha, sua filha tirou nota 10. Então elas também, eu acho que sentem a mesma coisa e assim vai. Então eu acho que o bom da vida é esse negócio, é você ajudar quando você pode, indiferentemente de quando, a quem e por quê. Agora, Murilo, assim, a gente se espelha em algumas pessoas para profissionalmente. Muitas vezes segue assim o espelho não, mas a gente percebe que esse estilo que você incorpora, o que o povo quer dizer. A gente tem um jornalista, tem o texto todo, aquela notícia como é dada, mas Murilo Siqueira, ele não só comenta ele comenta da forma que o povo queria que dissesse aquilo ali. Também dá a impressão da notícia, como você tem a facilidade de dizer assim, o povo entendeu, foi desse jeito. A coisa é assim. Você vai, por exemplo, os finalmente, né? Isso é seu, a gente percebe que é seu. Agora eu pergunto, é seu, você não se espelhou em ninguém, quer dizer, criou um estilo próprio, né? Quem disse isso foi Edgley Ribeiro. Quando eu mudei para a rádio
tempo, eu saí da Iracema, depois veio de Vale, fui para a Rádio Tempo. Ele liguei e disse: Murilo, eu não achava que você ia se encaixar na FM, porque a FM era estilo diferente de AM. Mas como foi que tu fez? Eu só digo, nem eu sei. Na verdade, Augusto, não existe isso. Eu não copio ninguém. Isso. Eu reconheço que tem muitos bons profissionais aqui mesmo, na nossa região e fora. Eu só tenho uma coisa que eu quero copiar dos bons. É a conduta ética, profissional e de cidadão. Essa aí eu vou dizer que eu copio qualquer um, desde os meus avós. Isso aí eu já venho com ele. É uma coisa minha. Se eu não sou bom, não interessa, eu estou dizendo que é o que eu copio. Não sei se estou certo. Mas eu não faço nada copiando, porque ninguém consegue copiar ninguém. Eu acho que todo mundo é insubstituível. Todo mundo. Ninguém substitui o Pelé, nem Zico, nem Roberto Dinamite, nem Félix, goleiro da Copa de 70, enfim, nem Tafarel, vai que é tua Tafarel. Ninguém substitui ninguém. Ninguém. Tanto é que Deus mandou Jesus ao mundo e até hoje tem muita gente sem vergonha querendo passar por ele e não consegue. E não vai conseguir mesmo. Então eu acho que ninguém substitui. Então não adianta eu querer inventar. Eu não copio ninguém. Eu estou dizendo que eu respeito muitos bons profissionais, mas eu copiar, pra quê? Não, eu sou eu. E jacaré é bicho d'água. Um homem é um homem, um gato é um bicho. Pra mim não existe outra diferença. Não existe. Esse negócio de você inventar isso, aquilo, eu não acho. Eu tenho que ser o que você é e pronto, não muda não. Eu já escutei de algumas pessoas assim, Murilo, ele sente o que a gente está sentindo para poder falar. Mas eu não sinto, não. Eu não sinto isso. Nem se compadece. Não, eu não sinto, não. Eu vou pelo que eu, assim, conheço, por exemplo. Eu chego, meu amigo, eu chego no hospital, aí vejo alguém doente. O médico está ali, pode atender. Chego na Secretaria de Saúde, não tem o remédio, não tem a marcação do exame. Aí você vê, como eu vi uma vez um cidadão com, eu vou dizer no Guarujá Popular, peito aberto, uma cirurgia que fez e não fecharam. E não fecharam porque a prefeitura não tinha pago o procedimento médico. E de repente tinham me oferecido um dinheiro para assumir uma coordenação, uma secretaria, aliás, uma assessoria. E de repente eu fiquei pensando, eu estava, esse dinheiro é bom, eu preciso desse dinheiro. Mas quando eu chego lá, vejo o cara naquela situação, eu disse, olha, eu vou pegar esse dinheiro. Aí eu vejo, se não tem para fechar uma cirurgia dessa que é bem mais barato do que queriam me oferecer, e eu vou aceitar isso. Quer dizer, se você não se compadecer disso aí, meu amigo. Então é uma coisa comum, é uma falta de merenda, é um buraco na rua que meu carro também esculhamba do mesmo jeito. Enfim, é o meu dia a dia também. Então eu não tenho não esse negócio de nem ter intenção de prejudicar ninguém. Pelo contrário, eu gostaria muito de ajudar. Eu gostaria que o prefeito de Juazeiro hoje estivesse como o melhor do mundo. Eu queria que ele fosse governador. Isso aí a gente fala que os do Crato da mesma coisa. Eu não estou falando com demagogia, que eu não preciso de nenhum para política, que eu não sou político. Não sou candidato, nem fui e nem serei. Então, não preciso. O que eu preciso é fazer o meu trabalho. Agora, eu vou precisar dos meus companheiros, eu vou precisar deles, dos políticos que tragam notícias, mas esse negócio de imitar, fazer isso para agradar, não. Eu faço que chegou a hora. Também quando não... A vantagem de não ser político é isso, porque eu vejo alguns políticos, coitados, às vezes na intenção de ajudar, mas são travados, e aí não podem, querem dizer sim a pessoa e sem poder dizer. Aí termina rodeando para dizer não. Então, no meu caso é o seguinte, você chegar aqui e dizer, Murilo, rapaz, me dê isso aqui não é meu, isso aqui é de alguém, eu não posso dar, não deu satisfação, acabou. Eu acho que a vida é assim, não adianta você rodear muita coisa, não. Murilo Siqueira fala agora para encerrar para os internautas que estão ali assistindo nesse instante e a mensagem que você deixa dessa experiência de vida de Murilo Siqueira. Olha, a mensagem não é bem uma mensagem, não. Eu acho que cada um deve fazer aquilo que acha que tem que fazer. Agora, procura fazer o certo. Procura fazer o certo. Quando você não sabe, pergunta. Procura se espelhar. Aí eu volto agora a me espelhar. Não para fazer o que você faz nisso ou naquilo profissionalmente. Mas eu tenho que espelhar nas boas condutas. Você tem que olhar os bons, como é que estão fazendo, por que é que estão fazendo. O benefício de quem faz o que é bem não serve só para você, serve para quem está encostado em você, para o vizinho, para a família, para todo mundo. Então é procurar fazer isso. Para quem quer seguir uma profissão, seja ela qual for, é fazer com gosto, com zelo, aprender, perguntar. Não sabe, pergunta. Eu pergunto muito a Fabiana, a João Hilário, a outros tantos, né? A Lucier, a Demontier, enfim, há tantos bons profissionais que
eu conheço e que não posso citar todos, como eu já disse, mas é fazer aquilo que você acha que tem que ser feito. Agora tem que procurar fazer correto. Porque você fazendo correto, você é beneficiado e beneficia todos que estão perto. Beneficia a família, os amigos, enfim. Então não tem mensagem melhor do que essa, não. E rezar. E rezar, que eu digo, quem for de reza, quem for de orar, que ore. Agora, que faça com a intenção pura mesmo. Faça com a intenção. Não vá usar um texto pensando em tomar o rosário de alguém, não. Muito obrigado, Murilo Siqueira.